da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Nós damos seguimento à nossa nova série Um Convite à Beleza, baseada no livro Bela aos Olhos de Deus, da Elizabeth George. E hoje nós vamos falar em mais um aspecto da beleza da mulher, que é considerada uma mulher bela aos olhos de Deus. A Elizabeth George baseou suas reflexões no capítulo 31 dos Provérbios, quando encontramos as orientações da mãe do rei Lemuel para que ele escolhesse bem a sua esposa. E aí essa mãe elencou características que tornariam essa mulher uma mulher excelente, a mulher ideal para ser a esposa do seu filho. E nós vemos no livro que a autora consegue destacar algumas características e como nós conseguimos nos desenvolver essas características a partir das orientações do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o valor dessa mulher. Uma joia cintilante é o seu valor. Provérbios vai dizer que o valor dessa mulher excede ao de finas joias. Então, ela pode ser considerada a joia mais valiosa de todas. E nós vamos, então, pedir ao Senhor que nos dê entendimento sobre essa questão, sobre o valor dessa mulher. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos deixou registros valiosos de como podemos nos aperfeiçoar dia a dia e nos tornarmos belas aos teus olhos. Deus, porque sabemos que o mais importante é que o Senhor nos aprove, que o Senhor nos considere mulheres segundo o teu coração, segundo a tua orientação. Abençoa-nos neste momento, que o teu Espírito age em nós, nos dando um entendimento adequado sobre todas as coisas que iremos conversar, ó Deus, e que o Senhor, agindo em nós, nos aperfeiçoe a cada dia para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Quem encontra uma esposa, encontra um tesouro, encontra algo valiosíssimo. Em busca do tesouro, é o primeiro aspecto que nós vamos falar sobre o valor dessa mulher. O texto dos Provérbios compara essa mulher a três pedras preciosíssimas. Primeiro, ele diz em uma versão, uma das nossas versões, que o valor dessa mulher excede ao dos rubis. Uma outra versão diz que o valor dessa mulher excede o das pérolas. E ainda uma outra versão compara essa mulher a corais e diz que o valor dela excede ao de corais. Rubis, pérolas e corais são pedras preciosas, raras e valiosas, difíceis de encontrar e difíceis de colher. Provérbios 31:10 afirma que o valor da mulher bela aos olhos de Deus excede ao das mais finas joias. E aí você pode interpretar a partir daquela pedra que mais faz sentido para você, né? Os corais são delicadas flores animais, e pouquíssimos têm
qualidade suficiente para serem polidos e considerados pedras preciosas. Nós aqui que moramos em uma região litorânea, nós conhecemos, ouvimos muito falar em corais, e quando se fala em coral como uma pedra preciosa, há um estranhamento em nós. Mas, de fato, existe aqueles corais que têm uma qualidade tão especial que eles podem ser polidos e considerados pedras preciosas. As pérolas, nós já sabemos que são necessárias em 35 mil ostras, por exemplo, apenas 20 pérolas são encontradas, e dessas 20, apenas 3 têm a qualidade de serem consideradas pedras preciosas. Então, você precisa de 35 mil ostras para extrair 20 pérolas, e dessas 20, apenas 3 são consideradas pedras preciosas. O rubi, ele é uma pedra preciosa extraordinária, de uma cor vermelha muito viva. E os rubis grandes, por serem muito raros, chegam a ultrapassar o valor dos diamantes de peso idêntico. Então, não é à toa que a mulher de Provérbios é considerada tendo um valor excedente a essas pedras preciosas. Então, quem encontra uma mulher bela aos olhos de Deus, de fato encontra um tesouro. Mas como ser bela? E aí a autora nos traz sugestões práticas para ajudar a intensificar o nosso brilho e iluminar tanto a nossa vida quanto a de todos que nos cercam. Existe em Cristo, com o Espírito Santo agindo em nós, a possibilidade de aperfeiçoarmos as nossas habilidades. Então, vejamos como que nós podemos aperfeiçoar essas habilidades. Nós precisamos, dia a dia, aperfeiçoarmos as nossas habilidades para executarmos ou cumprirmos o propósito para o qual fomos criadas. Então, uma habilidade que pode ser aperfeiçoada dia a dia é cuidar do nosso lar. Nós podemos aprender coisas novas, técnicas novas, aprender cuidados de organização, de limpeza, coisas que podem facilitar a nossa vida, né? E somar no cuidado do nosso lar. Então, nós temos que entender que o lar que o Senhor nos deu, ele é bênção e deve ser bênção para nós, e nós temos a responsabilidade de cuidar, de administrar de forma sábia o nosso lar. Então, nós somos mulheres, somos consideradas as guardiãs do nosso lar, porque nós cuidamos daquilo que o Senhor nos dá com todo amor, ou deveríamos cuidar. Outra coisa que nós podemos aperfeiçoar é na administração do dinheiro, porque uma mulher sábia, ela não desperdiça, né? Então, a gente precisa aprender a valorizar, administrar com sabedoria, sermos econômicas na administração da nossa casa, na aquisição de bens. Então, a gente precisa entender o que de fato é necessário e administrar o dinheiro com sabedoria, para que a gente não tenha falta. Então, para isso, a gente precisa administrar. E a gente pode aperfeiçoar essa habilidade. Nós podemos aprender a planejar, nós podemos aprender a fazer planilhas de despesas, nós podemos aprender a administrar aquilo que a gente ganha. Independente se você tem a sua própria renda ou se a renda é apenas do seu marido como provedor, nós precisamos administrar o que o Senhor nos dá
em termos de valores financeiros. E um outro ponto, talvez o mais importante, é administrar o nosso tempo, planejar o nosso dia, organizar as nossas atividades semanais de formas que nós possamos ter tempo para o cuidado da casa, mas também ter tempo para nos dedicarmos à nossa família, ao marido, aos filhos, aos nossos compromissos eclesiásticos. Então, a administração do tempo é muito importante. E a gente precisa entender que quando Deus nos coloca, nos cria como ajudadoras, como auxiliadoras idôneas, esses aspectos estão incutidos nesse auxílio que nós vamos prestar ao nosso marido. Então, cuidar do lar, administrar o dinheiro e administrar o tempo. Nós estamos, assim, auxiliando, somando com ele na sua função de sacerdote do lar, de provedor e de responsável, né? Colocado, líder instituído por Deus para a nossa família. Então, nossas habilidades podem ser aperfeiçoadas. Cuidar do lar, eu posso melhorar um pouquinho a cada dia. Administrar o dinheiro, eu posso ser mais econômica, eu posso gastar menos, eu posso gastar o necessário. E administrar o nosso tempo, para que a gente tenha tempo de qualidade com a família e tempo prioritariamente, tempo devocional com o nosso Deus. Então, que esse tempo devocional seja a primeira atividade do seu dia, que seja o primeiro alimento que você vá ingerir a cada dia. E além dessas questões que são práticas, né, que envolvem trabalho em si, organização, trabalho, nós temos um outro aspecto muito importante do como ser bela, do como lapidar essa joia preciosa que nós somos, que é desenvolver a nossa estabilidade emocional. Para nós mulheres é muito delicada essa questão da estabilidade emocional, porque nós temos hormônios que movem o nosso corpo, né? Que ditam as nossas emoções, que alteram o nosso humor, que muitas vezes interferem nas nossas atitudes. Então, algo que nós precisamos buscar dia a dia é a estabilidade emocional. Dentre os aspectos da estabilidade emocional que nós precisamos estar atentas, domine a arte de ser tolerante. É muito difícil para a mulher, né, ser tolerante, especialmente naqueles momentos de TPM, em que os hormônios estão desorganizados, como é difícil. Mas nós precisamos buscar desenvolver a arte de ser tolerante. E mais do que desenvolver, dominar. A estabilidade emocional dá ao soldado de um exército a inestimável habilidade de continuar marchando, mesmo quando a jornada é difícil. E isso é o que nós devemos fazer. Mesmo nos momentos em que é muito difícil engolir o sapo, como diz o ditado popular, mesmo nesses momentos, nós temos que desenvolver a estabilidade emocional e sermos tolerantes. Um outro aspecto da estabilidade emocional é dominar o nosso temperamento. Nós já sabemos que cada um de nós nasce com um determinado temperamento e que o nosso temperamento ele recebe características e influências dos nossos familiares, né? Recebemos características de temperamento dos nossos pais, desenvolvemos outras ao longo da nossa criação, da nossa vida,
das nossas experiências, e nem sempre é fácil dominar o nosso temperamento. Existem temperamentos que são explosivos, que são reativos, que são vingativos. Então, nós precisamos aprender a dominar o nosso temperamento. Provérbios 14:30 diz que essa mulher bela aos olhos de Deus, ela tem domínio próprio. Ou seja, ela percebe quando uma situação vai desencadear uma atitude que não glorifica a Deus. E aí ela é capaz de controlar-se e não ter aquelas atitudes. Essa mulher também sabe como esperar, Provérbios 19:2. Ela sabe que ela precisa confiar no Senhor e que ela precisa esperar o momento adequado para que as coisas aconteçam em sua vida. Então, ela sabe como esperar. Provérbios 19:11 traz um aspecto que é muito difícil para nós, que é não discutir. Ela não discute, ela tem domínio próprio, ela sabe como esperar e o que esperar, e ela não discute. Olha que coisa difícil. Mesmo quando você acredita, tem convicção que está com a razão, a orientação para a mulher bela aos olhos de Deus é que ela não discuta. E aí a gente começa a aprender a dominar o nosso temperamento quando a gente se conhece. O autoconhecimento, ele é essencial nesse momento. Porque se eu sei até onde eu posso chegar, se eu sei que tipo de reações eu vou ter, se eu sei que coisas, que tipo de situações desencadeiam reações negativas em mim, se eu tenho conhecimento disso, eu consigo me dominar, né? Então, eu adquiro estabilidade emocional também dominando o meu temperamento. O último aspecto que vamos abordar sobre como desenvolver a estabilidade emocional, que também é algo muito difícil a nós mulheres, é domine a sua língua. E aí, Tiago 3:10 afirma que bênção e maldição podem proceder da mesma boca. Nossas palavras podem ferir como espada ou trazer a cura. Provérbios 12:18. Então, de uma mesma fonte não pode jorrar o que é doce e o que é amargo, diz a palavra. Então, nós precisamos dominar, ter cuidado com aquilo que falamos. Nem sempre o que vem à nossa mente deve ser falado, porque com isso nós podemos ferir, nós podemos amaldiçoar, que é algo muito grave. Então, nós precisamos especificamente falar menos. Falar só depois de meditarmos sobre o que vamos dizer. Falar só depois de conversarmos com Deus sobre como aquela coisa está nos incomodando, para que Ele nos dê a sabedoria do que falar e de como abordar a situação. Falar só o que é doce e agradável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, para abençoar o outro. Somente o que é agradável. Falar só o que é bom e sábio. No dia a dia, nas nossas
atividades de acordo com o nosso temperamento. Tem pessoas que falam muito, são muito falantes, né? E quanto mais falantes, maior a possibilidade de falarmos coisas sem pensar. Então, nós precisamos aprender a refletir antes de falar, meditar. Pessoas com temperamento sanguíneo, colérico, que são muito explosivas, elas normalmente falam primeiro e depois vão pensar. E aí depois vão pedir perdão, e aí depois vão se arrepender, e aí depois vão sofrer as consequências. Então a gente precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus para moldar o nosso temperamento nessas áreas, para controlar o nosso temperamento nesses momentos mais difíceis em que a possibilidade de emergir, né, a cólera, a ira e a raiva são muito grandes. Então, nesses momentos em que a gente está de cabeça quente, em que a gente se aborrece ao extremo, são os momentos em que nós mais precisamos fazer a pausa do espírito, aquela pausa sábia, sabe? É aquele momento que, ao invés de responder, você respira, respira uma vez, 10 vezes, sai da cena, vai ao banheiro, sai da cena, vai para o seu quarto e vai clamar a misericórdia de Deus para que você não fale além do que convém. Um convite à beleza de hoje é especificamente sobre como podemos lapidar a joia rara que somos. O Senhor nos fez joias raras. O Senhor tem nos colocado em situações de vida em que vamos sendo lapidadas dia a dia, até nos tornarmos aquela joia raríssima, cujo valor excede ao das joias mais finas e raras encontradas nesse mundo, criado pelo nosso Deus. Você deseja ter essa beleza prática e essa força interior de Deus em sua vida? Porque quando lemos aqui as orientações do livro de Provérbios e temos conhecimento do nível que é exigido de nós entendemos e muitas vezes concluímos que é algo muito difícil de ser alcançado. Você precisa se calar, você precisa dominar seu temperamento, você precisa dominar a sua língua, você precisa controlar suas emoções, ter estabilidade emocional. Parece que é mais fácil falar do que de fato conseguir. Mas se a gente deseja ter essa beleza na prática e essa força interior, que não é nossa, é de Deus na nossa vida, se a gente deseja ser bela aos olhos de Deus, ser uma joia cintilante que leve brilho à vida de outras pessoas, nós precisamos entender que nós estamos no processo de lapidação. Então, suporte o processo. Entenda que Deus te criou, te formou, te qualificou, deu todos os dotes que você precisa para ser essa joia rara, de raríssimo valor. Mas que nós não nascemos prontas, então nós somos como uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E para sermos lapidadas, cada pedra tem o seu processo de lapidação específico para cada pedra, para o objetivo de uso de cada pedra. Então, eu e você, nós estamos vivendo o processo de lapidação. Você quer ser essa mulher bela aos olhos de Deus? Então, suporte o seu processo, que é diferente do meu processo.
e que é eficaz. O processo é eficaz a partir do momento que a gente se coloca, se dispõe e se sujeita à, à lapidação que é feita pelo Espírito Santo de Deus. A lapidação da joia rara é feita pelo Espírito Santo de Deus. Essa rara beleza de caráter é tão difícil de ser adquirida quanto a beleza das joias que apreciamos. Todos os defeitos, tudo que é desagradável aos olhos em uma joia precisa ser retirado. Depois de lapidadas, as pedras são ainda polidas para ter mais brilho. Então, primeiro se encontra a pedra bruta. Depois, essa pedra vai passar pelo processo de lapidação. Vamos trazer para nós, né? Encontramos a pedra bruta, se encontra com Cristo, se rende a Cristo. Começa o processo de lapidação, onde as impurezas, os defeitos, tudo aquilo que é contrário ao desejo de Deus vão sendo tirados, as arestas vão sendo aparadas. E aí, quando a gente se reconhece como uma mulher cristã, aí ainda é necessário o polimento, passarmos pelo processo de polimento. E o processo de polimento também não é fácil. É um momento em que você vai ser lixada, polida, aparada, e só que ele é necessário para que a joia tenha mais brilho. O processo de polimento é necessário para que nós possamos, de fato, refletir a imagem de Deus. Então, não somos mais a pedra em estado bruto, já somos uma joia passando pelo processo de lapidação. E precisamos entender que, além da lapidação, ainda existe o polimento para que a gente tenha mais brilho. É necessário que o nosso brilho seja visto. É necessário que façamos a diferença onde estivermos. E para que isso aconteça, o polimento é necessário. O polimento, muitas vezes, vai ser em situações em que você vai ser confrontado com tudo aquilo que você acredita e afirma que acredita. Então, é o momento de testar se, de fato, você vive aquilo que você acredita, se você vive aquilo que você ensina. E esse é o processo do polimento. A gente só consegue refletir depois do polimento. A joia só tem o seu brilho realçado depois do polimento. Então, queridas, esse capítulo que fala da joia rara nos mostra que existem habilidades que podemos aperfeiçoar, habilidades práticas, mas existem também, e que são necessárias, habilidades emocionais que também precisamos aperfeiçoar. Permita que o Espírito Santo de Deus, dia a dia, te mostre quais são os aspectos que ele quer lapidar, quais são os aspectos em que é necessário polir. E aí sim nós vamos conseguir nos tornar dia a dia essa mulher bela aos olhos de Deus. Um convite à beleza é um convite à reflexão, é um convite a entendermos tudo aquilo que está diante de nós, aquilo que está sendo colocado pelo Senhor, pelo seu Espírito, para que possamos nos aperfeiçoar. É um processo. Começamos o processo e precisamos nos render àquele que lapida, que prepara a joia. E aí sim, vamos nos tornar belas aos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça
entender e aceitar as coisas difíceis desse processo. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, a cumprir e a ser transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.